Hoje no PSD TV. Aniversário do PSD. PSD defende ensino público. Sinais económicos. Olá, seja bem-vindo a mais um PSD TV. O PSD comemorou os seus 42 anos com uma conferência sobre o futuro da Europa. Pedro Passos Coelho lembrou que a presença de Portugal no projeto europeu tem sido estratégica e fundamental para o país. E sabemos que estes 30 anos de integração na Europa foram decisivos para aquilo que o país conseguiu atingir no tempo que vive presentemente e será decisivo para o seu futuro. O presidente do PSD acrescentou que as crises europeias ainda não estão resolvidas. A União Europeia precisa de mais solidariedade e responsabilidade para ultrapassar as crises financeira e de migrações, os dois temas que estiveram em debate na conferência. Sobre os desafios da União Económica e Monetária, o debate contou com a presença de José Manuel Fernandes e João Val Azevedo e a moderação de Jorge Braga de Macedo. No painel dedicado às migrações, moderado por Regina Bastos, participaram Paulo Rangel, António Vitorino e Rui Marques. O evento contou ainda com a presença do ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e do comissário europeu, Carlos Moedas, que trouxeram a perspectiva europeia ao aniversário do PSD. Acho que o país deve muito ao PSD e deve muito ao Dr. Pedro Passos Coelho. Acho, sinceramente, que alguns são europeístas só quando está bom tempo e não quando faz pior tempo. Alguns são europeístas só para receber, mas não para dar. Temos que ter a coragem de afirmar que a solidariedade é a obrigação ética de um país que queira ser parte de um projeto de integração regional em que não pode ter todos os benefícios sem contribuir para a mesma. A Carlos Coelho coube a abertura da iniciativa organizada pelo PSD, Instituto Sá Carneiro e PPE e que decorreu no Palácio da Bolsa. O PSD continuou as comemorações do seu 42º aniversário num jantar com a família social-democrata na Alfândega do Porto. Pedro Passos Coelho agradeceu aos portugueses a confiança que depositaram no PSD durante os últimos anos e deixou claro que o partido vai continuar a defender os interesses do país. Hoje, a maioria que decide o destino do país não exibe sinais de tolerância, de pluralismo, de respeito pela liberdade, neste sentido irrestrito, menos irrestrito a que aqui me referi. E é por isso que o país precisa muito do PSD. Nós estaremos na primeira linha da denúncia desta falta de respeito, deste manicaísmo, desta atitude política arrogante e sobranceira que, em nome do dinheiro público, em nome do Estado, no fundo o que está a hipotecar é a qualidade das políticas públicas e a possibilidade de cada um escolher o que é melhor para si próprio. E, nesse sentido, nós podemos dizer, neste 42º aniversário do PSD, a todos os portugueses, independentemente da sua orientação programática ou ideológica, contarão sempre connosco. Pedro Passos Coelho recordou que foi o PSD o partido que mais impulsionou a qualidade das políticas públicas, que está a ser ameaçada por uma maioria ideologicamente cega. A mesma qualidade das políticas públicas está a ser hipotecada pelo Governo. O Ministério da Educação pretende acabar com os contratos de associação celebrados com escolas privadas de todo o país, que asseguram um ensino público de qualidade. Pedro Passos Coelho reuniu com o Conselho Nacional de Educação e defendeu que o Ministro da Tutela não está a pensar no melhor interesse dos alunos e da comunidade escolar quando ameaça o fecho das escolas e o despedimento de milhares de trabalhadores. Mas as famílias e os estudantes não têm nenhuma culpa que o Governo queira tomar decisões nesta matéria, não a pensar nos estudantes nem nas famílias, mas a pensar eventualmente, como já tive ocasião de dizer, noutro tipo de interesses, que não são os interesses gerais da comunidade,
mas interesses muito definidos do ponto de vista quer corporativo, quer ideológico. O presidente do PSD visitou uma escola pública e outra com contrato de associação no concelho de Cascais, onde conheceu as preocupações da comunidade escolar. Pedro Passos Coelho aconselhou ainda ao governo a avaliar o impacto desta medida e a não ceder a uma visão retrógrada sobre o ensino. Me parece que, em vez de mais uma vez, neste caso, estar o governo a tomar decisões de supetão, sem fazer bem as contas, até do ponto de vista financeiro, para o impacto que estas decisões significam, sem fazer uma discussão alargada na própria sociedade portuguesa, na comunidade educativa, sobre o que pretende com estas alterações, a única coisa que o governo está a contribuir é para alimentar a imprevisibilidade, trazer a instabilidade às escolas e às comunidades educativas, incluindo às famílias que não sabem o que é que vai acontecer. Luís Montenegro foi até Penafirme conhecer a realidade de outra escola com um contrato de associação. O líder do grupo parlamentar do PSD recordou que não há ganhos financeiros para o Estado, mas sim penalizações para as famílias mais carenciadas. Para o PSD são preocupantes os sinais económicos que têm sido conhecidos. O desemprego voltou a aumentar para 12,4%, é a segunda subida desde o início do ano, que coloca este indicador acima do valor do primeiro trimestre de 2015. As exportações caíram 3,9% só no mês de março, face ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 3 meses de 2016, as exportações recuaram 2%. No primeiro trimestre, o déficit orçamental agravou-se 108 milhões de euros, face ao primeiro trimestre de 2015. José Matos Rosa esteve em Castelo Branco, onde a Conselhia celebrou os 42 anos do PSD. O secretário-geral foi recebido por Manuel Freixo, presidente da Comissão Política Distrital de Castelo Branco, João Paulo Benquerença, presidente da Comissão Política da Secção, Hugo Lopes, presidente da Comissão Política Distrital da JSD, e Celeste Paixão, representante das Mulheres Social-Democratas da Conselhia de Castelo Branco. O grupo parlamentar do PSD prestou uma homenagem à deputada Odete Silva em sessão solene evocativa da sua memória. No Povo Livre desta semana, destaque para as comemorações do aniversário do PSD, o partido mais reformista de Portugal há 42 anos. Por hoje é tudo. Deixo com a frase da semana. Até à próxima. Acho que seria importante obter, antes de qualquer nova decisão, dados recentes. Essa é a proposta que o PSD vai fazer no Parlamento, solicitar que o Conselho Nacional de Educação apresente contas fidedignas, onde se percebam os impactos que decisões desta natureza podem vir a tomar. Obrigado, Sr. Deputado. Esperando que o Governo, enquanto essa matéria não ficar decidida, não precipite nenhuma decisão. Era esse o desafio.